Vimos nesta semana que o Senhor Jesus comparou a prática da religião formal, da religião egoísta, comparou à figueira estéril. Vimos isso em Marcos 12, dos versos 12 até 14. Veja o comentário da nossa lição sobre a figueira estéril e sobre o fato de Jesus ter amaldiçoado a figueira estéril. O ato de Cristo amaldiçoar a árvore de seu poder havia criado é um aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Alguns que se consideram excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço a Deus. Seus planos objetivos são agradar a si mesmo. Agem sempre por si próprios. O tempo só tem valor para eles quando conseguem acumular algo para si. Em todos os negócios da vida, é esse o seu objetivo. Não se põe em contato com a humanidade. Aqueles que dessa forma vivem para si são como a figueira, cheia de arrogância, mas sem frutos. Honram a lei divina em palavras, mas falham na obediência. Dizem, mas não praticam. Na sentença contra a figueira, Cristo demonstra como é abominável aos seus olhos essa inútil ostentação. Ele diz que o pecador declarado é menos culpado do que aquele que diz servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. Qual é a verdadeira religião, irmãos? Qual é a verdadeira forma de nos religarmos ao Senhor Deus? Qual deve ser esse comportamento? Nós vimos ainda em Marcos 12, versos 29 a 31. Vimos nesta semana, vimos ontem. Amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus como nosso Senhor e nosso único Senhor. Com exclusividade absoluta. O Senhor Deus deve ser o nosso Deus, o nosso único Deus. Nada deve se colocar à frente deste único Deus, o Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Mas também o amor se manifesta com amor ao próximo. Devemos amar ao próximo, como diz a Bíblia, como a nós mesmos. Olha, irmãos, nós nos temos sempre em alta conta, nós nos protegemos. Nós devemos fazer isso com o nosso próximo. Bem, mas então a verdadeira religião é amor. Mas que amor? O que a Bíblia diz sobre amor? Eu quero recordar com vocês um texto que não está na nossa lição, mas é um texto bíblico. O capítulo do amor, 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo falando sobre o amor. Vamos ver lá 1 Coríntios 13, verso 1. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Antes de falar sobre o amor, o apóstolo Paulo estava falando sobre os dons espirituais, sobre a constituição da igreja, sobre a importância de cada membro da igreja. E agora ele vai falar, então, o caminho mais excelente. Qual é esse caminho mais excelente? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se me aproveita. Veja, irmãos, essas características que o apóstolo Paulo está falando são características boas, muito boas. Falar a língua dos anjos, conhecer os mistérios das profecias, conhecer toda a ciência da salvação, ainda que eu tenha fé. Tudo isso, irmãos, que eu posso ter, mas se eu não tiver amor, se eu não manifestar amor, de nada vale. Irmãos, é assim mesmo, de nada vale. A religião sem amor é totalmente inútil. Como que é, então, esse amor? Quais são as características desse amor? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e nem se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Sabe, irmãos, veja as características do amor. Paciência, bondade, não é ciumento,
não é orgulhoso, não se conduz inconveniente, não é egoísta, não se exaspera, folga com a justiça. Esse é o amor, irmãos, esse é o amor que nós devemos ter a Deus, esse é o amor que nós devemos manifestar para com o nosso próximo. Mas veja lá, ainda no verso 8 de 1 Coríntios 13, a frase: o amor jamais acaba. O amor é eterno, irmãos, o amor é permanente. Veja só, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte profetizamos, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava quando menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, mas também, então conhecerei como também sou conhecido. E agora o verso 13, irmãos, que termina o capítulo 13 de 1 Coríntios. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Fé. Devemos ter fé, irmãos, devemos ter esperança, devemos ter amor. Mas o amor é que permanece. O amor é que permanece. A fé, irmãos, quando o Senhor Jesus voltar, quando estivermos na nossa terra, não vai ser mais preciso ter fé. Nós temos fé em quê? Fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, fé na volta do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele voltar, irmãos, não é mais preciso ter fé, porque se concretizou. Não é mais preciso ter esperança, porque a esperança também já foi completada. A esperança já foi efetivada. Mas o amor vai permanecer para sempre. Como diz o texto lá do verso 8, o amor jamais acaba. O amor para com o nosso Deus, irmãos, nunca vai acabar. Na vida eterna, o amor será eterno, juntamente com a vida eterna. Na vida eterna, o nosso amor para com os nossos próximos, com os nossos semelhantes, vai ser também eterno. O amor jamais acaba. Quero muito, irmãos, que eu e você participemos desse amor que jamais acaba. Que tenhamos a verdadeira religião, que sejamos pacientes, que sejamos bondosos, que sejamos justos, que sejamos perdoadores. Que Deus esteja com cada um de nós, irmãos, e que a gente possa entender que a verdadeira religião é amor, e esse amor se expressa em obediência, esse amor se expressa em lealdade, esse amor se expressa em bondade, também se expressa em perdão. Deus abençoe a cada um de nós e que nós estejamos firmes, firmes em amor, amando a Deus e amando ao próximo. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da lição desta semana, quando estudamos os primeiros dias da última semana do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Os últimos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a cada um dos seus discípulos, a cada um de nós, porque esses ensinos foram preservados pelo Espírito Santo para o nosso ensino. Nos ajuda, portanto, para que possamos praticar o que aprendemos nessa semana. Possamos estar felizes praticando, possamos ter esperança. Mas, sobretudo, irmãos, possamos ter, sobretudo, Senhor Deus, que possamos ter amor. Amor pelo próximo. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo. Nos abençoa nesse sentido, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero que todos tenham um sábado feliz, um bom sábado. Um sábado feliz nas suas igrejas, nas suas classes. Um sábado feliz na recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina. Deus esteja com todos. Tenham um sábado feliz.